no English Words or Phrases. No meu aniversário de 70 anos, ninguém apareceu. No dia seguinte, mudei meu testamento de 225 milhões de reais. As taças de champanhe se espatifaram no chão de mármore quando meu filho Marcos me empurrou, com seu advogado já discando rapidamente para o juiz, enquanto minha filha Helena filmava tudo com o celular, sussurrando "prova de demência" para seu marido Bruno, que fotografava os cacos de vidro ao meu redor como se fosse uma cena de crime. Eles achavam que tinham vencido quando apareceram na minha festa de 70 anos, não para comemorar, mas para me entregar papéis de interdição, já tendo convencido o resto da família de que eu estava gagá demais para administrar meus próprios negócios. O que eles não sabiam era que eu estava gravando-os há 6 meses, já tinha transferido 210 milhões de reais para o exterior, e que sua mãezinha doce e confusa tinha acabado de aplicar o golpe mais longo da vida dela. Se você está assistindo a isso, se inscreve e me diga de onde você está assistindo. Deixa eu voltar um pouco e contar como uma engenheira aeroespacial aposentada com um patrimônio de 225 milhões de reais acabou sozinha em um salão de festas feito para 200 convidados, encarando cadeiras vazias, enquanto descobria que meus próprios filhos estavam tentando me declarar mentalmente incapaz. 6 meses atrás, terça-feira de manhã, 7h43, eu estava sentada na minha copa, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, quando ouvi Helena no telefone no banheiro de hóspedes. Ela deve ter pensado que o exaustor abafaria sua voz, mas 40 anos de casamento com um homem que sussurrava seus casos me ensinaram a ouvir através do ruído branco. A mãe pirou de vez. Ela disse. Ontem ela me chamou de Fernanda 2 vezes. Fernanda era a irmã dela que morreu em 1987. Precisamos agilizar essa história antes que ela doe tudo para alguma ONG ou case com o jardineiro. Eu não tenho jardineiro. Eu nem tenho jardim. Mas esse comentário me disse tudo sobre como minha filha me via, como uma carteira ambulante embrulhada em pele enrugada, burra demais para saber o que estava fazendo. A vantagem de ser subestimada é que isso te dá todo o poder, se você souber como usá-lo. Então, comecei a cometer erros calculados. Chamei Helena de Fernanda com mais frequência. Eu esqueci de compromissos para almoçar. Deixei o fogão ligado uma vez, depois de desligar a conexão do gás primeiro, é claro. Eu queria que eles pensassem que o plano deles estava funcionando. Mas a questão sobre filhos adultos que querem seu dinheiro é: eles ficam negligentes quando acham que estão ganhando. Marcos começou a trazer o doutor Silva para jantares em família, apresentando-o como um amigo do clube, quando eu sabia muito bem que ele era um psiquiatra geriátrico que tinha perdido sua licença no Rio Grande do Sul por falsificar avaliações de competência. O marido de Helena, Bruno, aquela cobra em roupa de grife, começou a aparecer com documentos para eu assinar. Só coisas de rotina, mãe, sempre quando ele achava que eu estava confusa depois da minha medicação da tarde. A medicação, aliás, era vitamina C. Mas eu tinha transferido meus remédios para pressão alta para o frasco de vitamina e fazia questão de tomá-los em público, tremendo minhas mãos o suficiente para parecer frágil. 3 semanas depois, ouvi o plano completo. Todos os 4, Marcos, sua esposa Patrícia, Helena e Bruno, se reuniram na minha edícula enquanto eu supostamente estava cochilando. Graças a Deus pelo babá eletrônica que eu tinha escondido lá quando meu neto estava me visitando no verão passado. Assim que conseguirmos a procuração, transferimos tudo para o fundo familiar, disse Bruno. O Dr. Silva diz que ela está mostrando sinais claros de demência. Precisamos só de mais um incidente, algo público, e o juiz decidirá a nosso favor. E a festa de aniversário? Swingo sugeriu Patrícia. Poderíamos garantir que ela tenha um ataque lá. Tantas testemunhas. Laços de sangue são mais fortes que a água, mas aparentemente não mais fortes que dinheiro. Marcos realmente riu ao dizer isso. Meu filho, o menino com quem eu fiquei acordada durante a pneumonia, que eu mandei para o ITA, apesar do seu pai ter nos deixado sem nada, que eu tirei de seus empreendimentos comerciais fracassados 3 vezes. Foi aí que comecei meu plano de verdade. Primeiro, entrei em contato com José Pereira,
o antigo advogado do meu pai, que tinha se aposentado em Petrópolis. Aos 89 anos, todos pensavam que ele estava senil também, o que o tornava perfeito. Ele ainda tinha sua licença, sua mente afiada como uma navalha. Nos encontramos em um boteco na Barra da Tijuca, onde ninguém nos reconheceria. Eles estão tentando te roubar, Viviane, ele disse depois de revisar tudo o que eu tinha gravado. Mas podemos virar essa história toda. Quanto eles acham que você tem? Eles sabem da aposentadoria da Petrobras, das ações da Vale, dos 3 imóveis. Talvez 40 milhões de reais no total. E o resto? Os investimentos do papai em minas de nióbio dos anos 50 que ele colocou no meu nome de solteira. As patentes do meu trabalho de engenharia que eu nunca contei para ninguém. As contas em Singapura. Eles não fazem ideia. José sorriu. O tipo de sorriso que tinha deixado promotores nervosos por 40 anos. Então, vamos dar a eles exatamente o que eles querem. Os 3 meses seguintes foram uma atuação. Eu fiquei pior. Fui ao supermercado de chinelo 2 vezes. Liguei para a polícia para denunciar o roubo do meu carro quando ele estava na garagem. Cada incidente cuidadosamente planejado. Cada testemunha estrategicamente escolhida. O Dr. Silva estava praticamente babando enquanto documentava meu declínio. Helena se mudou para cuidar de mim, o que significava vasculhar meus papéis todas as noites enquanto eu fingia dormir. Ela encontrou o testamento falso que eu tinha deixado para ela encontrar, o que deixava tudo para eles igualmente. Cerca de 40 milhões de reais divididos em 4 partes. Suficiente para mantê-los ambiciosos, mas não o bastante para satisfazê-los. Ela escondeu mais alguma coisa em algum lugar. Eu a ouvi dizer para Marcos uma noite. As demonstrações financeiras não batem. Deveria haver pelo menos 150 milhões de reais só das ações da Vale. Eles começaram a ficar desesperados. Bruno instalou câmeras na minha casa para minha segurança. Patrícia fez amizade com minha empregada doméstica, Maria, tentando tirar informações dela. Marcos revirou meu lixo. Eles pensaram que eu estava gagá demais para perceber. Mas Maria, abençoada seja, estava comigo há 15 anos. Seu filho Luiz trabalhava com segurança de tecnologia. Cada câmera que eles instalavam, Luiz garantia que eu pudesse acessar do meu celular. Cada conversa na minha casa, gravada. Cada pesquisa no meu computador, registrada. Isso nem é a pior parte. 2 meses antes do meu aniversário, eles tentaram me matar. Eu sei que isso soa dramático, mas quando seu filho sugere um cruzeiro lindo para Angra dos Reis, e você o ouve perguntando sobre apólices de seguro de viagem que pagam por acidentes no mar, você começa a se perguntar. Quando você encontra pesquisas no laptop dele sobre quanto tempo leva para declarar alguém morto no mar e lei de herança em águas internacionais, a dúvida se transforma em certeza. Então, eu fui no cruzeiro, mas também fiz amizade com a equipe, especialmente com Dmitry, o oficial de segurança russo que tinha visto abuso de idosos o suficiente para reconhecer os sinais. Quando Marcos sugeriu que eu pegasse um ar no convés durante o mar agitado às 2 da manhã, Dmitry estava observando. Quando o acidente aconteceu, eu caindo no mar depois de uma onda gigante que de alguma forma só afetou o ponto exato onde eu estava, Dmitry estava pronto com o bote salva-vidas. A cara de Marcos quando eu fui puxada de volta a bordo, muito viva e repentinamente muito lúcida, valeu a hipotermia. Meu Deus, mãe, pensamos que tínhamos te perdido. Component placement, ele gritou, com câmeras filmando para o pedido de seguro. Tenho certeza que sim, querido, eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Embora eu esteja curiosa para saber por que você estava gravando antes de eu cair. O capitão registrou um relatório. A companhia de seguros investigou. Marcos recuou por exatamente 3 semanas. Depois voltou com um novo plano. A audiência de interdição, agendada para o dia seguinte ao meu aniversário. Eles pensaram que estavam sendo espertos, me entregando os papéis na minha própria festa, na frente de 200 testemunhas que veriam uma velha confusa sobrecarregada por documentos legais que ela não conseguia entender. Só que nenhuma dessas testemunhas apareceu, porque meus filhos tinham ligado para cada pessoa da lista de convidados para dizer que a festa tinha sido cancelada devido à minha
Condição debilitada. Não queríamos envergonhá-la, Helena disse à minha melhor amiga, Mariana, que imediatamente me ligou. Então, lá estava eu, em um vestido de R$ 15.000 que eu tinha comprado especificamente para esta ocasião, em um salão de festas decorado com flores que eu mesma tinha arrumado, encarando um bolo de aniversário para 200 que ninguém comeria. O quarteto de cordas que eu tinha contratado tocou para cadeiras vazias. A fonte de champanhe borbulhou para fantasmas. Exatamente às 20 horas, eles entraram. Todos os 4, vestidos como se estivessem indo a um funeral. O Dr. Silva e seu advogado, Sr. Castro, vindo atrás. Mãe, disse Helena, sua voz pingando de falsa preocupação. O que você fez? Não tem festa hoje à noite. Nós cancelamos, lembra? Este é apenas mais um dos seus episódios de confusão. Foi aí que eles me entregaram os papéis. Ali mesmo, ao lado do meu bolo de aniversário, eles me entregaram documentos afirmando que eu não era mais competente para administrar meus negócios, que Marcos e Helena assumiriam o controle de tudo imediatamente, pendente da decisão final do juiz na segunda-feira de manhã. A questão sobre ser uma mulher na engenharia aeroespacial por 40 anos é: você aprende a documentar tudo. Cada afronta, cada projeto minado, cada ideia roubada. Isso se torna um hábito. Então, quando o Sr. Castro disse: Senhora Viviane, você precisa entender, isso é para o seu próprio bem, eu estava pronta. Sr. Castro, eu disse, minha voz repentinamente clara como um sino. O senhor está ciente de que conspirar para fraudar um idoso de seus bens, sob falsas alegações médicas, é um crime federal. A sala ficou em silêncio, exceto pela fonte de champanhe. Eu peguei meu celular e toquei a primeira gravação. Bruno e Helena planejando garantir que ela tenha um ataque na festa. Então, Marcos discutindo o acidente do cruzeiro. Então, o doutor Silva admitindo que ele nunca realmente me examinou, mas testemunharia sobre minha incompetência de qualquer maneira. Você nos gravou? Zrenia Helena engasgou. Na sua própria casa? Minha casa, minhas regras, eu disse. E senhor José, pode entrar agora. José entrou com 2 agentes da Polícia Federal e uma psiquiatra de verdade, doutora Fernanda Lima, que estava me observando nos últimos 3 meses a meu pedido. A senhora Viviane não mostra sinais de declínio cognitivo, anunciou a doutora Fernanda. Na verdade, seu planejamento e execução desta contra-operação demonstram excepcional acuidade mental. Os agentes da Polícia Federal avançaram. Marcus Chen, Helena Bradford, Bruno Bradford, Patrícia Chen e Dr. Roberto Silva. Vocês estão presos por conspiração para cometer fraude contra idosos, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. As expressões em seus rostos, choque, raiva, descrença, quase compensaram a festa vazia. Quase. Mas o dinheiro? Patrícia gritou enquanto a algemavam. Onde está o resto do dinheiro? Foi-se, eu disse simplesmente. Transferido para instituições de caridade, as de verdade, não as empresas de fachada que vocês montaram. As casas estão em fundos de conservação agora. Vocês nunca poderão tocá-las. As opções de ações? Dissolvidas e doadas para o Fundo de Bolsas de Estudo de Engenharia para Mulheres do ITA. A partir desta manhã, eu valho exatamente R$ 4 milhões, o suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para me matar. Mas isso era uma mentira. Os R$ 210 milhões em contas offshore estavam seguros, esperando que eu começasse minha nova vida. Não que eles jamais saberiam disso da prisão federal. Marcos avançou para cima de mim, mas os agentes da Polícia Federal o seguraram. Você não é nossa mãe. Nossa mãe nunca faria isso conosco. Sua mãe morreu no dia em que vocês tentaram jogá-la daquele navio. Eu disse. Eu sou apenas a mulher que sobreviveu. A parte seguinte aconteceu rápido. As prisões viraram notícia. Herdeira da tecnologia vira o jogo contra filhos gananciosos, diziam as manchetes. Minha história viralizou. O vídeo da festa de aniversário vazia, que o quarteto de cordas havia gravado, se tornou um símbolo de abuso de idosos e resiliência. Mas a verdadeira satisfação veio 6 semanas depois, na sentença.
Marcos pegou 15 anos por tentativa de homicídio. Helena pegou 10 por fraude. Bruno pegou 12 por conspiração e falsificação de documentos. Patrícia pegou 8 por sua participação. O Dr. Silva perdeu sua licença médica permanentemente e pegou 7 anos. Na minha idade, essas sentenças eram efetivamente prisão perpétua. O promotor leu suas mensagens uns para os outros no tribunal, aquelas em que me chamavam de velha Gagá, onde comemoravam minha confusão, onde planejavam o que comprar com meu dinheiro. Helena queria um iate. Marcos ia investir em criptomoedas. Bruno estava de olho em uma candidatura ao Senado. Patrícia só queria cirurgia plástica e uma casa em Malibu. Vocês têm algo a dizer à sua mãe? Zrenia perguntou a eles. Helena chorou e implorou por perdão. Marcos permaneceu em silêncio. Bruno tentou alegar armadilha. Patrícia realmente perguntou se ela ainda poderia herdar quando eu morresse. Eu tenho algo a dizer. Eu me levantei. Por 40 anos, trabalhei em uma área onde os homens me disseram que eu não pertencia. Criei vocês dois sozinha depois que seu pai nos deixou por sua secretária. Paguei por suas educações, seus casamentos, seus divórcios, seus negócios fracassados. Não pedi nada em troca, exceto decência humana básica na minha velhice. Vocês não conseguiram nem me dar isso. Eu olhei diretamente para Marcos e Helena. Vocês estavam certos sobre uma coisa, no entanto. Eu não sou a mãe que vocês lembram. Aquela mulher era fraca, sempre colocando seus filhos em primeiro lugar, sempre se sacrificando. Esta mulher, ela é uma sobrevivente, e ela acabou de se sacrificar por pessoas que a veem como nada mais do que uma conta corrente com um pulso. Isso foi há 8 meses. O aniversário que ninguém compareceu se tornou o dia em que eu cuidei de mim mesma. Vendi a casa da Lagoa Rodrigo de Freitas e comprei uma cabana em Búzios, onde ninguém me conhece como nada além de Viviane, a senhora americana que ensina engenharia na faculdade comunitária local de Graça. Eu guardei uma coisa da minha vida antiga, uma foto da festa de 5 anos de Marcos. Ele está sorrindo para a câmera, com bolo de chocolate por todo o rosto, seus bracinhos enrolados no meu pescoço. Eu não aguardo por nostalgia. Eu aguardo como um lembrete de que até as crianças mais doces podem se transformar em monstros se você deixar o dinheiro se tornar sua única medida de valor. Os 210 milhões de reais estão financiando uma fundação para vítimas de abuso de idosos agora. Anônimo, é claro. Os juros sozinhos pagam por advogados, casas seguras e investigações para idosos cujas famílias estão tentando roubá-los. Ajudamos 847 pessoas até agora. Esse número não é aleatório. É a quantia que eu disse aos meus filhos que me restava. A quantia que eles decidiram que não valia a pena me deixar viver. Na semana passada, recebi uma carta de Helena. Ela encontrou a religião na prisão, aparentemente. Quer se reconciliar. Diz que percebeu o que realmente importa. O capelão da prisão que a contrabandeou provavelmente teve boas intenções. Eu respondi com uma linha. Eu te perdoo, mas meu perdão não inclui direitos de visita ou um lugar no meu testamento. Algumas pessoas podem pensar que estou amargurada, que eu deveria ter lidado com as coisas de forma diferente, mais gentilmente, com mais compaixão. Essas pessoas nunca estiveram em um salão de festas vazio no seu aniversário de 70 anos, percebendo que seus filhos orquestraram seu isolamento completo como o primeiro passo para roubar o trabalho de sua vida. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Eles esqueceram que eu era a mulher que projetou sistemas de orientação para mísseis, que se manteve firme em salas de diretoria cheias de homens que me queriam fora, que sobreviveu à traição de seu pai e construiu um império das cinzas daquele casamento. Na minha idade, você deveria ser invisível. Seus filhos te estacionam em um asilo ou te exibem nos feriados. Você deve assinar o que eles colocam na sua frente, sorrir para as fotos e transferir silenciosamente sua riqueza como se já estivesse morta. Mas aqui está o que eles não contaram. Eu ainda não estou morta. E enquanto eu estiver respirando, estou lutando. Não por dinheiro. Eu tenho mais do que poderia gastar no tempo que me resta. Estou lutando por cada idoso que está sendo manipulado por seus filhos, que está sendo dito que está confuso quando está lúcido
que está sendo roubado pelas pessoas que deveriam protegê-los. A cabana em Búzios tem um jardim agora. Eu cultivo tomates e rosas. Meu vizinho Haroldo vem tomar chá nas terças-feiras. Ele não sabe sobre o dinheiro ou as prisões ou a investigação da Polícia Federal. Ele só sabe que eu faço bons biscoitos e ouço quando ele fala sobre sua falecida esposa. Às vezes, penso no que teria acontecido se eu simplesmente tivesse dado tudo a eles. Eles teriam ficado satisfeitos com os 225 milhões de reais? Eles teriam pelo menos fingido me amar por mais alguns anos? Mas então, eu me lembro das pesquisas no laptop de Marcos sobre quanto tempo os idosos de 70 anos normalmente vivem e acelerando a herança por meio de intervenção médica. E eu sei a resposta. Eles não iam me deixar viver o suficiente para gastar nada disso de qualquer maneira. O bolo de aniversário, aliás, aquele para 200 pessoas, eu pedi aos fornecedores que o entregassem em um abrigo para moradores de rua. O diretor me ligou no dia seguinte, chorando. Eles estavam orando por uma maneira de comemorar os aniversários de seus residentes naquele mês. 200 pessoas que a sociedade jogou fora como lixo puderam comemorar estarem vivas, porque minha família me jogou fora. Há poesia nisso, eu acho. Amanhã é meu aniversário de 71 anos. Haroldo está trazendo seu neto. Maria está vindo de Seattle com seus filhos. José Pereira está dirigindo de Petrópolis com sua esposa. A doutora Fernanda está trazendo seu parceiro. Até Dimitri, do navio de cruzeiro, está vindo. Mantivemos contato. Não serão 200 pessoas. Talvez 15 no máximo. Mas cada pessoa que passar por aquela porta realmente quer estar lá. Eles não estão vindo pelo meu dinheiro, ou minhas conexões, ou o que eu posso fazer por eles. Eles estão vindo por mim. Essa é a questão sobre recomeçar aos 70 anos. Você finalmente aprende a diferença entre parentes e família. Parentes são apenas pessoas que compartilham seu DNA. Família são as pessoas que aparecem quando não há nada a ganhar. Os alunos de engenharia que eu oriento enviaram um cartão. Obrigado por nos mostrar que a força não tem data de validade, eles escreveram. Eu vou emoldurá-lo. Os filhos de Marcos e Helena, meus netos, não sabem a verdade. Seus pais disseram a eles que eu tinha morrido. Talvez um dia, quando eles forem adultos, eu entre em contato. Ou talvez não. Algumas pontes, uma vez queimadas, iluminam o caminho para destinos melhores. As pessoas me perguntam se eu me arrependo do que fiz. Se eu deveria ter me esforçado mais para salvar os relacionamentos, dado a eles outra chance, sido mais indulgente. Elas geralmente perguntam isso com julgamento em suas vozes, como se eu fosse a vilã nesta história por não deixar meus filhos me roubarem e potencialmente me matarem. Mas aqui está o que essas pessoas não entendem. Perdão sem consequências não é perdão, é capacitação. E na minha idade, eu não tenho tempo para capacitar ninguém mais. O nascer do sol aqui em Búzios é espetacular. A luz vem sobre as montanhas e atinge o oceano de uma forma que faz o mundo inteiro parecer novo. Todas as manhãs, eu me sento na minha varanda com meu café e assisto. Todas as manhãs, sou grata por estar viva para vê-lo. Todas as manhãs, eu me lembro de que meu filho tentou tirar esses nasceres do sol de mim por dinheiro. 40 anos de maternidade, e foi nisso que deu. Mas quer saber? Eu estou bem com isso. Porque a alternativa era morrer confusa e manipulada, provavelmente caindo de alguma escada ou, acidentalmente, tendo uma overdose de medicação, enquanto eles dividiam os bens do meu cadáver. Eu escolhi viver, em vez disso. Não apenas sobreviver, viver. Plenamente, completamente, sem pedir desculpas. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa. Acontece que eu era apenas uma velha que tinha se cansado. E isso, ao que parece, é o tipo de mulher mais perigosa que existe. O agente da Polícia Federal que prendeu Marcos me disse algo que eu nunca vou esquecer. Senhora Viviane, em 20 anos de casos de fraude contra idosos, eu nunca vi alguém virar o jogo assim. A senhora não apenas se protegeu, a senhora deu a cada idoso neste país um plano para lutar. Eu não sei sobre isso. Tudo o que eu sei é que quando você tenta enterrar alguém que passou a vida inteira cavando para sair de buracos, é melhor ter certeza de que ela está realmente morta primeiro. Meus filhos não fizeram isso. Erro deles. Minha liberdade.
O dinheiro sentado nessas contas offshore? Eu atualizei meu testamento. Ele vai construir centros para idosos com serviços jurídicos gratuitos anexados. Cada centavo irá para proteger outros idosos de suas próprias famílias. Os centros Viviane Chen, de justiça para idosos. Tem um bom som, não tem? Marcos e Helena provavelmente ouvirão falar disso da prisão. Espero que sim. Espero que eles percebam que sua ganância acabará protegendo milhares de pais de filhos como eles. Mas esse é o futuro. Agora, neste momento, estou sentada no meu jardim em Búzios, 71 anos amanhã, valendo 210 milhões de reais que ninguém sabe, cercada por pessoas que realmente me amam e completamente, totalmente, brilhantemente livre. Eles tentaram tirar tudo de mim. Em vez disso, eles me deram tudo o que eu nunca soube que precisava. A permissão para parar de colocar pessoas tóxicas em primeiro lugar, mesmo que essas pessoas tóxicas viessem do meu próprio ventre. Laços de sangue são mais fortes que a água, mas não são mais fortes que o autorrespeito. Levei 70 anos para aprender essa lição. Pretendo vivê-la pelos anos que me restam. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa. Xanota. Valor convertido para reais, com uma taxa de câmbio aproximada.